Boa noite, senhores. Estamos começando mais uma live. Eu tenho aqui o orgulho, o prazer de ter o grande maestro Dante Mantovani conosco, abrilhantando nossa noite. Obrigado, maestro. Obrigado por estar conosco na participação dessa live. Ô, Paulo. É uma honra para mim ter o senhor aqui, batendo esse papo, sempre desenvolvendo grandes projetos. Sim. Dante Mantovani, que esteve trabalhando no Ministério da Cultura no nosso país, participou de grandes projetos, como o Conclave de Washington. Depois a gente gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência. Vamos estar esperando o pessoal estar entrando. Entrou Simária. A Bia vai passando aí os links. Muito bacana. Genilda. Maestro, falando do conclave, né? Poucas pessoas sabem que brasileiros como o senhor, como o Thomas, de certa forma eu e alguns outros auxiliamos no desenvolvimento de atividades fora. Voltamos. Eu acho que tentaram nos censurar. Foi só falar do conclave para a democracia de Washington que parou. Pois caiu. Pô. Na época também, eu lembro, quando eu fui lá e falava disso, também caía tudo. Impressionante. Não, pô, impressionante isso. Como eu vinha dizendo, né? Então as pessoas, poucas pessoas do Brasil sabem que brasileiros precisaram trabalhar eventos fora do país para chamar a atenção das mídias internacionais, para demonstrar o desmando do governo que nós tínhamos instalado no Brasil. A farsa do PT, a farsa que estava instalada, né, e aparelhando todas as instituições brasileiras, precisou ser alertada através de eventos fora do país. E o conclave de Washington foi um deles, né? Eu me preparei para estar visitando Washington, para estar indo com o Thomas, para estar indo com a Vivi. Eu não consegui ir. O Thomas foi, o senhor esteve lá. Eu participei do evento aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo com alguns militantes e de lá nós interagimos com o conclave de Washington. Eu gostaria que o senhor passasse um pouco dessa experiência que nós, de certa forma, participamos juntos, o senhor lá e eu aqui, para aqueles que estão nos assistindo, para saber um pouco da guerra, né, das lutas que nós travamos em favor da democracia brasileira. Pois é, caro Paulo. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando contigo, um interlocutor, um empresário, um homem público aí de muitas qualidades e de muita vontade de fazer a diferença, né? Eu faria uma ressalva de que nós estamos nessa luta antes até do conclave. Em 2014, o senhor foi candidato a deputado estadual, não é? Com um lema muito engraçado, foi o raio privatizador, né? E eu ajudei. Perfeito, isso mesmo. E tal, até já nessa época tivemos essa colaboração. E estivemos juntos também nos carros de som, na Avenida Paulista, nos protestos contra o PT, contra o Foro de São Paulo. Sim. Na época aí que muitas vezes estava lá também, e que depois eles viraram tucanos, mas foi antes deles virarem tucanos. Mas, enfim, isso aí são outros carnavais, e vamos falar aí, então, da importância do Congresso para a Democracia. Realmente foi bem lembrado. Eu tenho uma atuação muito dinâmica, né? Faço bastante coisa, às vezes a gente acaba esquecendo, mas esse foi um momento muito importante para o Brasil, porque foi exatamente o que você falou. Algumas poucas pessoas, poucos patriotas, né, que deram o sangue para aquilo acontecer, como o próprio Dalmo, né? Esteve lá o professor Lauro Carvalho,
Tomás Korontai, como Sim. você falou, fui juntamente com o professor Olavo, e na ocasião, o esforço foi justamente mostrar o que estava acontecendo no Brasil para o mundo, porque todo mundo achava que o Brasil estava numa maravilha, né, uma normalidade democrática, e houve, em 2014, uma fraude eleitoral obtusa, né, uma fraude escancarada pelo uso das urnas venezuelanas. E aí houve uma série de pessoas que Sim. denunciaram isso, né, engenheiros, e não só brasileiros. O conclave era pan-americano. Então havia engenheiros da Venezuela, do Peru, da Bolívia, certo? Do Peru, já falei, né? Do Peru. E esses engenheiros mostraram como que atua a Smartmatic nas fraudes eleitorais. E é essa mesma empresa que atua ainda no Brasil nas eleições e que quase conseguiram praticar fraude eleitoral em 2018. No primeiro turno houve uma coisa muito estranha, né? Houve uma coisa muito estranha, muito certo, é muito certo que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno e houve uma alteração, né? E houve um segundo turno, então aí com uma fiscalização maior. E aí eu lembro que então a grande questão foi para evitar fraudes eleitorais. Estavam todas as pessoas, os patriotas desses vários países, onde a esquerda ganhou eleições, entre aspas, né? Mediante fraudes, certo? E havia essa suspeição. Então, o grande trabalho era justamente para evitar que houvessem fraudes eleitorais. E foi isso que chamou a atenção, né, da mídia, dos formadores de opinião, de políticos de outros países, de canais de imprensa de outros países, para o que estava acontecendo no Brasil, onde não havia normalidade democrática alguma, tanto que, como é que pode uma presidenta, entre aspas, reeleita, ser empichada 2 anos depois? 1 ano depois da eleição, menos de 1 ano, meses depois da eleição, protestos com milhões de pessoas na rua para impeachment, para a saída dessa mulher. É óbvio que ela não foi eleita, tá certo? Houve uma fraude grotesca. E então a população exigiu esse impeachment. Mais uma vez o MBL foi lá e agiu de uma maneira precipitada, dando um prêmio de consolação para a população, que é o pedido de impeachment da Dilma, quando todo mundo queria o impeachment de todo mundo, né, toda a classe política. Aí a população teve que se contentar com o impeachment da Dilma, certo? E então aí nós tivemos a eleição do Bolsonaro 2 anos depois. Mas tudo começou ali naquele conclave. Eu lembro muito bem, inclusive, que um dia depois do conclave, eu fui à casa do professor Olavo, nós comemos lá um pão com mortadela, sanduíche de pão com mortadela, né? Em homenagem aos petistas, que não estavam conseguindo não estavam conseguindo colocar ninguém na rua e estavam precisando de muito pão com mortadela, e nem o pão com mortadela fez com que os petistas fossem para a rua, né? Então, porque começou a Lava Jato, começou a acabar o dinheiro deles, e então a gente... E nós começamos a estar nas ruas todos os finais de semana, denunciando o que estava acontecendo e se manifestando contra esse desgoverno. Eu lembro, Dante, que eu fiz vários amigos da América Latina nesse momento. Então, alguns colegas da Argentina, missionários, alguns colegas do Chile, professores, e um deles da Bolívia, o Mansuetti, que era professor de política, de sociologia, que fez contato conosco, fez contato com o Movimento Civil 15 de Março e trouxe algumas informações do que estava acontecendo nos outros governos da América Latina. E nós percebemos que o desmonte que o PT sofreu no Brasil, né, em função de várias ações que aconteceram para tirar ele do governo, prejudicou as estruturas que estavam sendo trabalhadas na Bolívia, no Chile, na Argentina, ou seja, vários grupos que estavam mamando, né, sugando do dinheiro do Brasil para manter, vou utilizar essa palavra, quadrilhas nesses países, né? E o foro que aconteceu lá em Washington, conclave, perdão, o conclave que na sequência aconteceu em Portugal e depois o que aconteceu aqui em São Paulo, se tornou o evento de denúncia do problema que nós tínhamos, que estava sendo ocasionado pela Smartmatic, que era a empresa que fraudava as urnas eletrônicas, e também por esse arranjo de grupos políticos que se comunicavam e que se ajudavam na América Latina.
Exatamente, exatamente. Então foi um ponto de inflexão, né? Foi um ponto muito importante. A partir dali começaram esses protestos, esses movimentos de rua, e você veja que grande parte dos deputados eleitos aí em 2018 foram pessoas advindas desses movimentos. Quem não estava nos movimentos surfou na onda dos movimentos, né? Eu, inclusive, Infelizmente. fui convidado para ser candidato a deputado em 2018. Eu não aceitei por uma questão familiar, porque a minha esposa estava grávida, uma segunda gravidez de risco em pouco tempo, ela tinha perdido um bebê recentemente, e aí eu tinha que ficar perto, porque qualquer coisa que acontecesse, eu tinha que levá-la para o hospital, e era uma gravidez muito, muito arriscada. Graças a Deus, a gravidez deu certo, né? Hoje meu filho já está com 2 anos, mas a gente vê que Que teve muito benção. aproveitador, né, Paulo? Muito aproveitador Sim. que se elegeu aí na onda de algo que nós começamos de uma maneira muito genuína, muito honesta e com um desejo patriótico de Muito honrada, né? Muito honrada, muito porque honrado. tanto o senhor como eu nunca nos submetemos às coisas que se apareceram, né? Exato, exatamente. E nós temos aí uns comentários, né, para pessoas que estão perguntando aí se é possível trazermos o voto em papel para 2022, é isso? Isso, Então, exato. existe, Pergunta do Marcos. eu sei que existe um projeto, né, para que o voto seja impresso em 2022, mas está parado aí na Câmara, está parado Exato. E eu acredito. Sim. Acho que travou aqui. Voltou. O senhor acabou de falar, agora há pouco, do Olavo, né? Vocês comeram pão com mortadela. Eu comentei uma vez com o professor Olavo que eu gosto de tomar café numa cafeteria aqui no centro de Campinas, chamado Café Regina. E aí ele lembrou que quando ele trabalhou como jornalista aqui na região, ele também tomava café lá. Todas as vezes que eu entro no Café Regina para tomar café, eu lembro do professor Olavo de Carvalho. Ah, sim, ele é de Campinas, né? Sim, sim. O Jair passou por Campinas, o Olavo é de Campinas. Eu fico muito feliz de estar aqui numa região de figuras ilustres, né? E renovadoras da política brasileira. Fico muito feliz. E uma O pena que pessoal aqui, ó, falando, ó, aí, o bispo, Noroeste Paulista. Não entendi, desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. Fugiu a voz, professor. Ok. Ó, o bispo diz o seguinte: o Noroeste Paulista aqui. Somos Dante na cultura. Eu também sou o Dante na cultura. Maestro, conta pra gente um pouco da sua experiência lá no Ministério da Cultura, à frente da Funarte, à frente de vários projetos que o senhor desenvolveu com grande proeza, com grande êxito. Ah, excelente, excelente. Bom, foi uma experiência muito engrandecedora, uma experiência muito estimulante. Aprendi muito, né, trabalhando dentro do governo Bolsonaro. Foi uma honra servir o governo do presidente Jair Bolsonaro, servir ao meu país. Em primeiro lugar, é isso, né, que se trata. Eu fui para isso mesmo. Eu não tive nenhuma vantagem financeira de trabalhar no governo, pelo contrário, tive prejuízo financeiro, né? Mas eu fui por uma questão de patriotismo, tá? E fui achincalhado pela mídia. E sabe por que eu fui? Eu fui Um propósito, um ideal. das pessoas que trabalharam no governo Bolsonaro, eu acho que só eu fui a pessoa mais achincalhada depois do Olavo de Carvalho, né? Apesar que o Olavo não trabalha no governo, mas por ter alguma relação, né, ser um apoiador do governo, foi achincalhado pela mídia. E eu fui a pessoa talvez mais achincalhada, sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho um currículo acadêmico impecável, eu tenho mestrado, tenho doutorado em arte, e isso na direita ninguém tem. Então, eu sou a pessoa da direita mais qualificada para exercer os cargos da cultura. E a narrativa da esquerda é que na direita as pessoas são ignorantes, são toscas, não têm formação, logo não podem assumir cargos da cultura. E como eu tenho toda a qualificação, então a grande mídia fez um trabalho de calúnia, de difamação, de assassinato de reputação comigo, porque eu era a pessoa com o currículo mais forte, entendeu? E com muitas realizações na área da cultura também. Não só a parte acadêmica, mas também a parte prática. E também, como você, sou das iniciativas privadas e tenho habilidade de gestão. Então, a minha pessoa, simples existência da minha pessoa, com as minhas habilidades, desmonta toda a narrativa da esquerda para a cultura.
certo? Perfeito. Começa por aí. Por isso que eles bateram mais em mim, foi desproporcional. Eles bateram mais em mim do que no Roberto Alvim, eles bateram mais em mim do que no Sérgio Camargo, bateram mais em mim do que na Regina Duarte, bateram mais em mim do que em todo mundo. Só a única pessoa que apanhou mais que eu foi o próprio presidente Bolsonaro, entendeu? É verdade. Porque a esquerda sempre comandou a cultura, 30 anos comandando a cultura, certo? Sim. Cheguei na Funarte mesmo, tinha a comunicação da Funarte, estava na mão de uma sobrinha de um jornalista da Rede Globo, É certo? verdade. Tive que É exonerar. verdade. Então, por isso que a Globo me bateu tanto. E aí pegou um trechinho de um vídeo meu, descontextualizou, tirou do contexto, né? E ficou repetindo aquilo como se fosse uma fala minha, estava citando um livro, e fizeram toda essa campanha difamatória. Mas, ao entrar na Funarte, antes disso eu tinha montado, juntamente com o Roberto Alvim e algumas outras poucas pessoas, toda a estrutura do Ministério, nós montamos toda uma proposta conservadora para o Ministério. Tinha ali pessoas muito boas, algumas ficaram, uma grande minoria, e a maioria foi exonerada junto comigo, né? E, curiosamente, as pessoas que eu indiquei foram exoneradas também, porque as pessoas seguem a minha linha, uma linha conservadora, uma linha que realmente faz o combate cultural contra a esquerda. Eu sei combater a esquerda, né? E aí E colocaram... trabalha muito bem com isso, né? Trabalha muito bem. A Mas gente ficou muito feliz quando você teve lá nomeado, sabendo que o trabalho estava sendo muito bem desenvolvido, né? Não só eu, mas como todos aqueles que estão aqui assistindo a live que concordam comigo. Ah, sim. Então, mas o que acontece é o seguinte, como que eu combato a esquerda na cultura? A esquerda usa a cultura para uma finalidade político-propagandística, certo? E para isso eles precisam destruir a inteligência das pessoas, precisam destruir a cultura das pessoas. É curioso, né? Eles querem a cultura, mas para destruir a cultura, entendeu? Porque esse é o pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário é que você tem que destruir tudo para colocar sei lá o que no lugar, né? Qualquer porcaria no lugar. Então eles acham que arte é o quê? É contestar, é destruir o que já existe. Então você na música, por exemplo, você pegar e a obra de um Beethoven, né, com um grande gênio, e você jogar no lixo porque você tem que botar sons de peidos, som de arroto, som de porta batendo, tem o mesmo valor que a obra de Beethoven, entendeu? Para a esquerda é isso, é Beethoven e o som de arroto tem o mesmo valor. É o E relativismo. para quem tá nos assistindo, esse exemplo não é só um mero exemplo. É uma realidade que acontecia e que, diante do contexto, é refutado e é combatido pelos trabalhos que o maestro Dante desenvolveu e por outros, né? Então, isso aqui não é simplesmente um qualquer exemplo. Não, isso é o que acontece, de fato, quando tem a turminha da esquerda lá nos trabalhos dentro da cultura. É feito eventos dentro desse modelo. Infelizmente, é exatamente isso que acontece. Desculpa. Exatamente. Não, tudo bem. É exatamente isso que acontece, Paulo. E como que eu combato isso? Eu combato isso ensinando arte e técnica. Por exemplo, o projeto que eu criei, que é o melhor projeto cultural, que se fosse feito, né, no Brasil, seria o melhor projeto cultural da história do governo, que é o SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Consiste em você criar, em toda a cidade do Brasil, um núcleo de ensino de atividades orquestrais, atrelado ao sistema educacional municipal. Então, teria uma orquestra-escola em cada cidade do Brasil. Isso atrai as crianças, os jovens, profissionaliza nos instrumentos sinfônicos são dezenas de instrumentos diferentes. E uma criança ou um jovem, para tocar um violino, ele precisa de 2 anos de estudo de técnica pura. Não há espaço para ideologia. Entendeu, Paulo? Eu acompanho meu filho dentro de casa fazendo barulho, é exatamente isso mesmo. É assim que se combate a esquerda. A esquerda quer botar ideologia dentro da arte. Nós temos que fazer o caminho oposto. Nós temos que ensinar técnica e trazer, criar um mercado para a arte. Uma vez que você tem a técnica, tem a boa formação, o mercado surgirá espontaneamente, porque as pessoas perceberão. É um ativo educacional, é um ativo cultural, é um ativo turístico, tá? Que vai atrair pessoas para as cidades, né? Para as pequenas cidades, por exemplo, outro projeto que eu lancei, sistema de apoio a bandas de coreto, que as bandas tocando na praça, as pessoas vão lá, as famílias reforçam os laços, consomem dos produtores, o pipoqueiro, a sorveteria, gira toda uma economia, entende? Através da música, da cultura, economia criativa. Então, é assim que você... É muito interessante esse projeto. Eu trabalhei
eu trabalhei fazendo pesquisa em mais de 200 cidades do nosso país. Então, falando um pouquinho aqui da minha região, falando em Tuiuti, Pinhalzinho, Pedra Bela, são cidadezinhas pequenininhas aqui próximos de Valinhos, onde eu estou. O centro dessas cidades são definidos por uma praça com um grande coreto. Eles não possuem outras atrações. Um projeto como esse traria um renovo ao centro desses pequenos municípios, não só no desenvolvimento cultural, mas no entretenimento do final de semana, né? Visto que as estruturas desses pequenos municípios possuem condição de promover eventos do gênero que o senhor está trazendo aí as informações. Exato. Então, como que se combate a esquerda na cultura? Com técnica e com o mercado. Você oferecendo arte, técnica e criando mercados. Aí você fica livre das amarras ideológicas da esquerda. Isso que eu estava fazendo no governo, e isso que os inimigos infiltrados do próprio governo viram que eu era perigoso demais e fizeram todo um esquema para me retirar do governo. E a pessoa que foi usada para isso foi a dona Regina Duarte. Aqui nós temos uma pergunta, eu acho que é muito bacana. Ó. Qual a possibilidade dessas indicativas serem promovidas pela iniciativa privada? Bom, eu tenho como modelo, Paulo, e como que é o nome da pessoa que perguntou? Lucas Lima. Lucas Lima, eu tenho como modelo a Áustria. Eu estive na Áustria há 3 anos atrás e eu fiquei maravilhado com a forma como eles conseguiram criar um mercado. Tudo bem que eles têm já uma cultura lá de séculos, mas eles precisaram ter uma postura ativa para organizar isso enquanto um mercado. Então, assim, vai gente do mundo inteiro para a Áustria para assistir concertos sinfônicos, para assistir temporadas de ópera. Isso é um trabalho de administração, é um trabalho de marketing, um trabalho de investimento. A Wiener Staatsoper, que é a ópera estatal de Viena, como o próprio nome diz, um órgão estatal do Estado, do governo federal da Áustria, tá? E tem uma administração mercadológica fortíssima, Paulo, fortíssima, fortíssima. Eles vendem temporadas com anos de antecipação. Trazem os melhores artistas, investem na formação de artistas, investem nos corpos estáveis, né? É um investimento tremendo, movimenta em torno, eu fiz os levantamentos, 120 bilhões por ano esse mercado. Desculpe, 120 bilhões de euros. Sabe a diferença entre 120 bilhões de euros para 120 bilhões de reais, né, pessoal? Então, 120 bilhões de euros dá em torno de 600 bilhões de reais com arte / música. Vocês estão entendendo? A Áustria é um país que é menor que o estado de São Paulo. Vocês estão entendendo o tamanho do potencial que esse país tem para o crescimento cultural? E ninguém vê isso, ninguém quer ver isso, querem só colocar ator da Globo, né, para deixar a cultura nas mãos da Rede Globo para sempre. Então, a gente precisa mudar essa visão. O Marcos faz a seguinte observação. O Marcos faz a seguinte observação. Olha, eu tenho um conhecido que desenvolveu um projeto cultural por bandas de fanfarra, conseguiu estabelecer em 4 cidades. Rio, Taubaté, Atibaia e Guarulhos. Projeto de bandas de fanfarras por escolas. E aí, mais abaixo, ele diz, nessas cidades que citei, no projeto do meu amigo, já são da iniciativa privada. Nos serviços que eu desenvolvi junto a determinadas fundações, entre elas a Fundação Paulista, eu participei da organização de alguns projetos que tiveram depois atribuições dentro da cultura. E eu vejo que tem muito empresário querendo ajudar o município. Eu vejo que tem muitas empresas com disponibilidade para auxiliar o município na organização de projetos da educação e da cultura. Qual é o medo dessas empresas? É de abrir o precedente, de tentar se envolver e o recurso que elas forem destinar, que os trabalhos que elas forem alavancar, venham ser destinados da forma equivocada, da forma errada. Então, eu penso que dentro daquilo que o Dante trouxe e diante do que nós temos no país, eu vejo grande possibilidade de utilizarmos sim da iniciativa privada, mas nós não podemos deixar o Estado de fora nessa participação e essa parceria seria a grande alavanca, pelo menos é o meu ponto de vista, um desenvolvimento sadio e perene das atividades,
para utilizarmos do mercado, né, desse grande mercado, como o Dante está falando para a gente, para não só alavancar a cultura, mas também para ajudar a alavancar a economia, que seria, eu acho, o grande ponto, a questão mais relevante. Maestro, domingo agora, nós presenciamos, eu particularmente vi pelas redes sociais, não assisti à televisão, imagens horríveis de pessoas que dizem defender a democracia, mas na verdade estavam atacando pessoas, afrontando a polícia, estavam quebrando todas as estruturas que trazem suporte à democracia. No meu ponto de vista, aquilo que aconteceu na Avenida Paulista e em outros lugares do nosso país foi um ato de vandalismo, de pessoas que foram organizadas propositalmente para fazer o medo, para trazer o caos. Os antifas nada mais são a representação de tudo aquilo que é antidemocrático no Brasil e no mundo. O que o senhor tem a dizer dentro de uma curta análise sobre o ocorrido no domingo? Bom, o que nós vimos é o seguinte: a esquerda sempre trabalhou com caos, com a violência. Ele sempre tem uma linha institucional e uma linha subreptícia, criminosa. Em determinados momentos, eles precisam trazer à tona essa linha criminosa, né, esse quebra-tudo, esse quebra-pau, para provocar a desordem, para melhorar aí a posição estratégica deles na política permitida, digamos assim, legal. Essa estratégia foi desenvolvida por Lenin, já na década de 1920. Né? Então, o Lenin já dizia que todo movimento comunista tem que ter uma face polida, civilizada, e uma face criminosa. Então é isso que está acontecendo. A esquerda está soltando os seus cães agora para provocar caos e desordem, para tentar desestabilizar o governo Bolsonaro, que tem um amplo e maciço apoio popular. Essa quarentena, esse exagero de quarentena, proibir as pessoas de sair de casa, já foi para evitar manifestações, porque eles querem derrubar o presidente no tapetão, certo? Porque o presidente Bolsonaro, né, de uma maneira muito geral, acaba com os planos deles, né? Assim, é uma pedra no sapato para eles. Eles querem remover essa pedra no sapato de qualquer maneira. Eles querem voltar ao poder porque eles querem o dinheiro que secou as fontes deles, né? Então, você tem que se olhar muito atentamente quem está financiando esses grupos. Eu tenho certeza absoluta que é dinheiro vindo do exterior, tá? Porque aqui eles não estão conseguindo roubar mais. Antes eles roubavam para financiar esse tipo de coisa. Agora eles devem estar recebendo recursos do exterior para provocar essas manifestações de baderna e desordem. E o intuito é enfraquecer o governo e eles vão chegar no seguinte ponto: quando alguém reagir a uma agressão, aí eles vão enfocar essa pessoa que reagiu e vão colocar como o problema, entendeu? Isso aí vai acontecer em breve. Se algum policial, se algum bolsonarista, alguém revidar uma agressão, vai vir 10 caras batendo num patriota. Aí se o cara revidar, se o cara der um tapa, aí esse cara vai ser estigmatizado, vai mostrar a direita como os bolsonaristas são reacionários, violentos, são terroristas, né? Até lá, deixa a esquerda quebrar tudo, matar quem quiser. Esse é o senso de proporcionalidade que essa gente possui. E eles praticam um preceito chamado guerra assimétrica. Guerra assimétrica é aquela guerra na qual um lado pode tudo, outro lado não pode nada. Outro lado só pode apanhar e tem que agradecer porque está apanhando aí. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Esses antifas são exatamente a tropa de movimento esquerdo comunista. Enfim. Sim. E a população está entendendo isso, né? Não adianta querer subestimar a inteligência da população brasileira. Quem viu as imagens na televisão, quem viu as imagens nas redes sociais, percebe que os antifas se demonstram super contundentes, agressivos. O que aconteceu na Paulista foi uma barbárie, né? Afronta a polícia, afronta as pessoas que estavam lá se manifestando, pessoas de idade com bandeira do Brasil foram afrontadas, foram atacadas.
Então, por mais que eles queiram utilizar de um discurso de defesa de democracia, as atitudes demonstram totalmente o contrário. Demonstra um trabalho contra a democracia, contra a paz, contra o diálogo, contra o bom senso, contra as atitudes de paz e de convívio. Bom, a internet hoje aqui caiu bastante, oscilou bastante aqui a live. Depois, quem tiver pergunta, quem quiser algum esclarecimento a mais, coloca lá abaixo do vídeo no Facebook. Eu vou estar participando, vou estar respondendo. Nosso maestro Dante Mantovani, o homem da cultura brasileira, com certeza também já vai estar lá respondendo para vocês. Dante, para a gente fechar aí a live, eu, em Valinhos, estou pré-candidato a prefeito, o senhor aí na sua cidade também é um pré-candidato. Eu ficaria muito feliz um dia de ser agraciado por Deus estar dentro de um executivo municipal e ter a participação, a colaboração de uma pessoa como o senhor dentro da cultura. Muita gente hoje, antes da live, pediu para que eu perguntasse para o senhor o que o senhor pretende, após aí o Ministério da Cultura estar desenvolvendo, o que o senhor está trabalhando, o que o senhor está planejando aí nas atividades do dia a dia. Bom, Paulo, é o seguinte, eu já estou preocupado com as eleições municipais desde 2018, porque acontece o seguinte, o projeto de governo do presidente Bolsonaro, ele visa a descentralização dos entes federados e a descentralização do orçamento. O que isso significa? Significa mais Brasil e menos Brasil, tá? Então, uma maior autonomia para os municípios, a tendência é que os estados tenham uma menor participação, o governo federal reduza seu tamanho também. Esse é o plano do Paulo Guedes, tem todo o apoio do presidente e da população. Então, eu estou muito preocupado com a questão municipalista. Já desde 2018 eu tenho participado de discussões. Inclusive, quando eu entrei no governo federal, eu estava em Brasília. No dia que eu recebi o convite formal para entrar no Ministério da Cultura, eu estava em Brasília num evento municipalista, num evento de técnicos em campanhas eleitorais municipais. Eu já estava preocupado com as eleições municipais, porque é preciso uma renovação nos quadros de prefeitos e vereadores agora em 2022, porque um problema muito grande nós temos que enfrentar, Paulo, é esse problema da nossa Constituição socialista. Nossa Constituição ela tem um monte de dispositivos socializantes que implementam o socialismo na prática. Isso precisa ser mudado. Sem uma base ampla de prefeitos e vereadores para discutir isso, essa mudança constitucional, nós vamos continuar vivendo aí as arbitrariedades de uma Constituição socialista. Então, eu acho que nós temos que nos empenhar agora, né, esse ano é um ano eleitoral, fazer prefeitos alinhados com o conservadorismo, com os anseios da nação brasileira, para que a gente diminua o espectro socialista da nossa nação. Tá me entendendo? Então, baseado nisso, eu achei melhor agora, neste ano, uma vez que eu saí do governo. Eu saí e voltei para o governo. Maestro. Ah, sim. Pode falar. Sim. Então, eu saí e voltei ao governo, eu tive 2 entradas. Né? Sim, pode falar. Não, é que a internet está ruim, às vezes trava aí, trava aqui, aí o senhor está falando, eu acabo cortando sem querer, desculpa, pode finalizar, perdão. Sim. Então, baseado nessa minha preocupação, eu acho que esse ano aqui eu pretendo me dedicar aos pleitos municipais, certo? E aí, ano que vem eu vejo se talvez, se eu volto, se eu não estiver em alguma administração municipal, eu vou trabalhar no governo federal novamente, caso o presidente Bolsonaro ache isso apropriado, né? Existem aí pessoas que estão fazendo todo um movimento para isso e tal, que não tem a minha participação, porque, como eu disse, eu estou envolvido na eleição municipal agora, né?
mas respeito, e as pessoas me pedem materiais, as coisas que eu fiz na cultura. Eu realmente deixei um trabalho muito vigoroso, um trabalho muito robusto, Sim. tá? Que, inclusive, Paulo, pode ser replicado nos municípios, tá? Tem vários candidatos a prefeito que me procuram para assessorar na parte da cultura, e eu mando meu material, o que precisa ser feito em cada município, tá? Porque eu sei fazer. E é justamente isso que eu estava te falando. Valinhos vai ficar muito feliz com a vossa colaboração. Ah, que bom, ótimo. Então, pode contar comigo desde já, tá? Para montar aí a sua proposta da cultura. Eu tenho feito isso, tenho assessorado vários pré-candidatos, né? E eu acho que a gente tem que fazer justamente esse movimento municipalista agora. E foi muito bom, a minha experiência no Poder Executivo Federal foi muito boa, porque agora eu tenho todos os instrumentos, inclusive uma base ampla de contatos, para poder executar essas coisas na esfera municipal. Tá? Porque, assim, tinha lá, quando eu estava na Funarte, eu tinha que atender o Brasil inteiro. Então, todo o município do Brasil, né? E a estrutura de lá, obviamente, é insuficiente para isso. Então, quanto mais municípios equipados e voltados para a execução real, verdadeira e efetiva e eficiente, né, das boas propostas de cultura, facilita muito o governo, aliás, o trabalho do próprio governo federal, tá? E dos governos estaduais também. E o meu sonho, Paulo, é a gente transformar o Brasil numa grande capital cultural da humanidade, sabe? Um receptáculo. Nós temos o capital humano, nós temos o capital artístico para isso. Falta o quê? Falta uma interligação promovida por um agente político, ou seja, falta gestão para tornar todo esse patrimônio cultural brasileiro algo realmente organizado e que traga divisas, traga resultados, não apenas econômicos, financeiros, isso também traz, mas resultados em termos da formação do povo, formação de um povo inteligente, solidamente formado, com bases culturais e identidade nacional firmes. Tá? É isso que nós precisamos. E valorizar dentro desse movimento as pessoas que estão alinhadas, né? Porque, infelizmente, a gente não pode contar com esse pessoal da esquerda, porque eles não querem o bem do Brasil, eles não querem o bem da pátria, eles não querem o bem das nossas crianças, eles querem destruir as crianças, eles querem destruir as famílias, eles querem destruir o futuro da nação. Para eles, quanto pior, melhor. Então, as pessoas de bem têm que apoiar umas às outras para a gente poder... É um bote salva-vidas, né? Que a gente precisa disponibilizar para futuras gerações. É a grande alavanca que vai abrir aí precedente para o desenvolvimento dos nossos jovens. Maestro, quero agradecer a sua participação. A gente acabou passando um pouco do horário que geralmente a gente acaba trabalhando, porque o papo fluiu. Foi muito bom ouvir o senhor, ouvir um pouco da sua experiência. Se o senhor permitir, gostaria de marcar outros momentos para voltar a ouvi-lo. E Valinhos vai ficar muito feliz com a vossa participação. Né? Os patriotas de Valinhos vai ficar muito feliz aí com a sua ajuda na organização do projeto da cultura. Abro aí o espaço para o senhor fazer as considerações finais. E, mais uma vez, tem aí o nosso abraço, o abraço de Valinhos ao senhor, passando aqui pertinho para vir tomar um cafezinho quentinho com a gente. Ótimo, vou com todo prazer. Então tá bom, gente. Muito obrigado por todos que estiveram participando da live. Um forte abraço para todos vocês. Um abraço a todos, obrigado pela audiência.